Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num conceito que é, de facto, muito poderoso, a ideia de ter mundo. Vamos tentar perceber como é que ter uma base cultural sólida, bem, como é que isso não é um luxo, mas sim uma ferramenta absolutamente essencial para pensarmos por nós próprios e sermos cidadãos ativos neste mundo cada vez mais complexo. Vamos a isso? Para começar, esta citação da Selma Lagerlöf assenta que nem uma luva. A ideia aqui não é sobre decorar factos e datas, como se fosse para um exame, não. É sobre construir uma estrutura interna, uma espécie de mapa mental que nos permite compreender, questionar e ligar ideias, mesmo quando os pormenores já se foram. É esta a base de tudo o que vamos ver a seguir. Então, a nossa conversa vai seguir uma lógica quase como se estivéssemos a construir uma pirâmide. Começamos pela base, a definir o que é isto de ter mundo. Depois subimos para ver como essa base nos ajuda a pensar de forma crítica e argumentar bem. A seguir, olhamos para as competências essenciais para os dias de hoje. E, por fim, chegamos ao topo. O impacto de tudo isto na formação de cidadãos que podem, de facto, transformar a sociedade. Vamos então à nossa base. Afinal, o que é que queremos dizer com esta expressão ter mundo? De que forma é que este conceito serve de alicerce para todo o resto? Ter mundo, no fundo, é ter um repertório cultural rico e variado. Não se trata só de acumular conhecimento como se colecionássemos cromos, mas sim de construir uma caixa de ferramentas mental. Com essas ferramentas, conseguimos ler a realidade, ou seja, perceber o que está para além da superfície, interpretar o que nos rodeia e, talvez o mais importante, interagir com o mundo de forma crítica e bem fundamentada. E este repertório, este mundo, é imenso. Vai da literatura à filosofia, que nos ensinam a estruturar o pensamento, passa pelo conhecimento da história, que nos dá contexto, e pela sensibilidade para as artes, que nos abre a mente. A isto, juntamos a literacia científica e a consciência cívica, que são cruciais para vivermos em sociedade. E o segredo está aqui. Nenhuma destas áreas vive sozinha. É a ligação entre todas elas que cria uma compreensão verdadeiramente profunda do mundo. Ok, com esta base sólida, podemos começar a construir o nosso primeiro grande pilar. Vamos perceber como é que se faz a transição do conforto, do senso comum, para o desafio do pensamento crítico. Ora, aqui o contraste é fundamental. De um lado está o senso comum, claro que é útil para o dia a dia, mas baseia-se muitas vezes em experiências limitadas e em generalizações apressadas. Do outro lado, temos o pensamento crítico. Isto já é um processo intencional, refletido, que procura bases sólidas para avaliar factos e ideias. A educação funciona aqui como uma ponte, a tal ponto que nos leva de uma margem para a outra. E este processo não é nada vago, envolve capacidades muito específicas. A análise, para desmontar a informação, a avaliação, para conseguir julgar se uma fonte é credível ou não, a síntese, para juntar as peças e chegar a conclusões coerentes. E, talvez a mais difícil de todas, a reflexão. Ter a coragem de olhar para dentro e questionar as nossas próprias certezas e preconceitos. Hoje em dia, com a desinformação a ser disparada para todo o lado e os algoritmos a fecharem-nos em bolhas, pensar de forma crítica deixou de ser apenas um exercício intelectual. Passou a ser, literalmente, uma ferramenta de sobrevivência cívica. É a nossa melhor defesa contra a manipulação. Mas de que serve pensar criticamente se não conseguirmos comunicar o que pensamos? E é isso que nos leva ao nosso segundo pilar, a arte de construir um argumento que seja sólido e convincente. Argumentar é muito mais do que dar uma opinião. É a capacidade de construir, de apresentar e, claro, de defender uma posição com base em lógica, em provas e num uso inteligente da linguagem. É a arte de justificar aquilo em que acreditamos de uma forma que seja, ao mesmo tempo, persuasiva e honesta. E é aqui que a ligação se torna óbvia. Ter mundo é o combustível para uma boa argumentação. Um bom repertório cultural dá-nos exemplos da história, dá-nos referências teóricas para organizar as ideias, dá-nos dados para dar credibilidade ao que dizemos e, algo crucial, dá-nos perspectivas de outras culturas, que nos impedem de ficar fechados na nossa própria maneira de ver as coisas. Só que este conceito de ter mundo não é uma coisa estática, parada no tempo. Ele tem de evoluir para responder aos desafios que temos hoje. E é aqui que entram as chamadas literacias do século XXI. Antes de avançarmos para as novas literacias, é preciso parar um segundo e olhar para este número, 754 milhões. É um número enorme, certo? Pois bem, é o número de jovens e adultos no mundo que, segundo a Unesco, ainda não têm competências básicas de leitura e escrita. Isto é um alerta muito sério, porque sem este alicerce, sem o básico dos básicos, todo este edifício de ter mundo que estamos a construir, bem, ele simplesmente não se aguenta de pé.
É sobre este alicerce que construímos as literacias modernas. A primeira é a digital e mediática. Hoje não chega a saber usar um computador ou um telemóvel. É preciso saber questionar a tecnologia, avaliar se uma fonte online é fiável, perceber como é que os algoritmos nos podem estar a influenciar e, claro, saber reconhecer as táticas da desinformação. Outra, absolutamente essencial, é a literacia científica. O objetivo não é que toda a gente se torne cientista, claro que não, é que se consiga perceber como funciona um método científico para se poder participar de forma informada em debates sobre temas tão complexos como as alterações climáticas, a ética na inteligência artificial ou a saúde pública. E, por fim, a literacia intercultural. Num mundo cada vez mais ligado, a capacidade de desenvolver empatia, de respeitar quem é diferente e de combater estereótipos já não é uma opção. É uma necessidade básica para uma convivência pacífica e produtiva. E com isto tudo, chegamos ao topo da nossa pirâmide. Depois de ter uma base de conhecimento, de desenvolver o pensamento crítico e a argumentação e de adquirir as literacias do nosso tempo, qual é o resultado? O objetivo final é este: formar cidadãos que sejam capazes de transformar a realidade. Um cidadão com o mundo e pensamento crítico age de formas muito concretas, muito visíveis. É alguém que olha para um programa político e vê para além das promessas fáceis, que reconhece a manipulação e a propaganda, que participa nos debates de forma construtiva, que combate ativamente a desinformação e que se junta a outros para defender direitos e para lutar por mudanças. E o ponto fundamental é este. Esta visão da educação não é de todo neutra. É um projeto que tem um compromisso muito claro com a justiça social. Trata-se de dar às pessoas as ferramentas para poderem questionar as desigualdades e trabalhar para transformar as estruturas que as criam e as mantêm. E esta citação do Paulo Freire, bem, resume tudo na perfeição. A educação por si só não muda o mundo. A educação muda as pessoas. E são as pessoas armadas com conhecimento, com pensamento crítico e com consciência que têm o poder de transformar o mundo. O que nos deixa com a pergunta final. Se a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, então a questão que fica no ar para refletirmos é, afinal, que mundo queremos nós construir?